Boa tarde, meus amigos. 6h30, terminou o jogo, 25 para 7 agora. Então, vamos pro vídeo de costume, né? Termina o jogo, eu tiro o volume da TV, até falei horário sem olhar para o relógio, agora eu olhei para o relógio. Então, assim, ó, vamos falar sobre o jogo do Inter, né? Sobre o que aconteceu nesse jogo de hoje, que o Inter foi com uma gurizada e alguns reserva. Na realidade, do time titular, para mim, eu acho que não tinha ninguém. Talvez o guri da lateral direito pudesse ser considerado, da lateral esquerda, pudesse ser considerado como titular, porque ele é melhor na marcação do que o nosso lateral esquerdo lá, né? Que é muito bom no apoio, mas que atrás lá ele não é bom marcador. Esse outro guri aí mostrou alguma coisa boa. Mas assim, ó, não sei antes pedir pro pessoal, dê o like, se inscreva no canal. Vamos lá, gente. Olha, faz uns quantos dias que não se inscreve ninguém aí, ó. E eu tenho feito vídeos, pedido e coisa. Não é difícil, é só clicar ali no se inscrever e tá inscrito no canal. E o like é dar o certinho ali, clicou ali e deu. Mas assim, gente, Campeonato Gaúcho, Inter e Caxias, o Inter valorizando o brasileiro. E aí botou um time. Os jogadores que já eram do grupo profissional, todos, na minha opinião, reserva. Nenhum titular. E os guri que são promissores, que fizeram com que o nosso time tivesse condições de ganhar o jogo, porque o nosso goleiro foi o cara no gol hoje. Fez cada defesa, senão nós teríamos sido goleados hoje. E não pela... não, mas é que é um time totalmente reserva. É com os guris sem muita experiência para jogar, na categoria que eles jogaram, que foi no profissional, acontece do time sentir isso. Mas assim, ó, vamos para a escalação antes de continuar falando, né? Então assim, ó, o Inter saiu jogando com Antony Aguirre, Cleiton Sampaio, Juninho e Alisson. Depois Pablo, o Denis, depois Thiago Maia, o Vilagra, depois Cauã Alves, Tabata, depois João Kempis, e Vitor, e depois Gustavo Prado. Então, esse foi o time do Internacional que jogou e as substituições que foram feitas, né? E o João Bezerra completou o time no ataque lá, né? Guri, bom de bola, promissor, mas infelizmente uma das coisas que eu acho que é complicado botar toda a gurizada sem ter os jogadores de maior qualidade do Inter para dar condição para essa gurizada fazer acontecer. Aí é todo um monte de reserva, um monte de jogadores que não têm a qualidade necessária para fazer com que esses guri apareçam mais no jogo. Isso é complicado. Isso aí eu tenho medo de acabar daqui a pouco começando a queimar guris, como aconteceu com o Gustavo Prado o ano passado. Porque o ano passado o Gustavo Prado apareceu em 2024, apareceu meu Deus e tal, ia acontecer, pai, coisa, e daqui a pouco fez uma boa temporada, e aí depois
o time caiu e caiu e caiu, e aí o Gustavo Prado sumiu também. E aí muita gente culpa o Gustavo Prado, mas não. Eu acho que não, é que quando o time não joga, quando está todo mundo desistente, não vão querer que o guri faça a diferença sozinho. Eu não sei, vamos ver. Agora, pode ser que um time querendo e tal, que ele comece a aparecer mais. Né? Bom, gente, eu tô com o meu netinho aqui, a mãe dele tá grávida, eu vou ganhar mais um netinho, né? E ele, o meu guri saiu de casa e tal, chegou há pouco tempo, daí tá atendendo ela lá, e o meu netinho veio pra cá comigo. E aí eu vim fazer o vídeo e ele parou do lado ali, ficou sentadinho ali e vinha para trás aqui querer se ver no vídeo. Então eu peguei ele no colo, estou fazendo o vídeo então com ele no colo aqui, né? O gurizinho do vovô. Ele vai ficar quietinho, só ouvindo, vou falar, né? Mas ele vai ficar junto com o vô aqui. Aí vocês assistem o amorzão do vô aqui. Tem 4 para 5 aninhos ele, né? Tá com uma camisa bonita aqui também, ó. Uma camisa bonita assim, ó, né? Ele até tem camisa do Inter, calção do Inter, bermuda do Inter, tudo, chinelo do Inter, tudo que o vovô dá, coisa boa para ele usar as coisas do Inter, né? Então assim, ó, gente, vamos dizer que, comentando agora sobre os acontecimentos do jogo, né? A gente teve uma atuação, não foi das melhores, porque o nosso time patinou muito, né? Para o nosso goleiro ter sido, na minha visão, o melhor jogador em campo, de todos os jogadores que estavam em campo, o melhor jogador em campo foi o nosso goleiro. Olha as defesas que o nosso goleiro fez. Claro que o goleiro está ali para atacar, né? Para fazer acontecer, mas o time também tinha que produzir mais para não deixar acontecer de daqui a pouco começar a tomar gol e aí a gente teria perdido o jogo hoje, não fosse o nosso goleiro. Nosso goleiro hoje deu uma demonstração que tem tudo, inclusive para ser titular do Inter. Que, pelo que o Rocher vinha jogando e tal, eu acho que tem que dar força pro Antony, né? Porque se jogar do jeito que ele se jogou hoje, para fazer as defesas que ele fez, merece. Mas só que vai pro campeonato agora, vai voltar o mão de alface lá, ultimamente está sendo, né? Pode ter fama de ter sido goleiro de seleção e tudo e coisa, mas não está acontecendo no Inter. A maior parte do tempo ele não joga por lesão. E aí quando joga, falha do jeito que falhou no Grenal e nos outros jogos também. Falha muito. Coisa que no jogo de hoje, pelas chances que o Caxias teve, quem fez a diferença foi o nosso goleiro. Foi a razão da nossa vitória hoje. Porque chances eles tiveram muito mais chances vivas do que nós. E eles com jogador a menos em campo. Por isso eu digo, ó, todos os jogadores que estavam em campo são considerados lá no Inter como reserva. O Antony eu não considero reserva, eu acho que ele do mesmo nível, mas jogando como jogou hoje, joga mais que o nosso goleiro considerado titular, né? Então esse tipo de coisas assim a gente tem que levar em consideração também, né? Nós como torcedor e coisa, temos que entender que jogador que tem uma atuação como o nosso goleiro teve hoje tem que ser elogiado. Não pode, daqui a pouco, sabe, esquecer e o goleiro titular lá está em condições, vamos botar ele a jogar e vamos esquecer da atuação do nosso goleiro. Não. Eu digo sempre assim, ó, elogiar se elogia quando o cara merece. E criticar também. A gente faz a crítica quando o jogador merece, quando a direção merece, quando a atuação dos jogadores é fraca, abaixo da média, a gente tem que criticar, tem que falar, porque eles são pagos e muito bem pagos para entrar lá e se doar como se doaram hoje, né? Apesar de
de a gente ter ganho de 1-0 e nós desde os 15 do primeiro tempo com um jogador a mais, mas nós estávamos com uma molecada em campo também que tem que ser levado em conta isso, né? Tem que levar em consideração a gurizada que a gente tinha em campo hoje. E muitas vezes quando fazia a troca vinha mais guri para o campo. Então, ainda bem que alguns desses nós vamos ter que subir para o time de cima, porque o Inter não tem dinheiro para contratar, para fazer tudo que tem que ser feito para montar um baita grupo. Então, pegam alguns guri desses que demonstraram, e tem aquele que se machucou também, que para mim parece ser o que mais tem farinha no saco para assumir titularidade daqui a pouco lá no Inter, ou reserva do Alan Patrick, não sei. Mas é um baita guri, aquele é um baita jogador. E desses que jogaram, nosso centroavante ali, a gente vê pelo drible dele, pela forma que ele tenta buscar o espaço para concluir tudo, né? Só que ele é muito jovem, é muito guri, 16 anos, né? Então essas coisas aí tem que ser levado em consideração. E aí nós temos jogadores que jogaram hoje, o nosso lateral esquerdo aquele eu acho muito bom. Alguns guris ali no meio campo, ali um moreno ali forte, que é um animal, meu Deus do céu, tem uma força aquele cara. Então tem alguns guris que nós vamos ter que aproveitar melhor no time de cima, mas com os titulares. E aí quando precisar entrar um guri e tal, entrar alguém, botar um guri no meio dos adultos, no meio dos profissionais há mais tempo, que aí nós vamos dar mais condições para os guri aparecer mais e jogar mais, porque vão estar do lado de jogadores de mais qualidade. Esse tipo de coisa eu acho que tem que ser pensado lá no Internacional. Tem que pensar melhor assim para fazer acontecer, né? Então nós vamos conseguir fazer bons jogadores dessa gurizada, botando eles a jogar no meio dos jogadores que estão rendendo agora, né? Os que jogaram o Grenal, imagina aquela gurizada, alguns guri no meio da forma que o nosso time jogou o Grenal, os guri fariam o nome deles, né? Mas é que, claro que como hoje daí, bom, aí é exigir demais dos guri, os guri tem que lutar mais do que jogar, né? Então, esse tipo de comentários assim é que faz com que eu diga que eu sou de acordo que deem moral para essa gurizada, mas deem moral quando o time titular estiver em campo, tiver que fazer alguma troca por um guri, para dar moral para esses guri começarem a acreditar mais neles e daqui a pouco eles vão estar prontos. Porque como nós não temos para contratar grandes jogadores, então nós vamos tentar fazer grandes jogadores desses guri aí do Sub-16 e Sub-17. Então tá, gente, já tem quase 14 minutos aí, eu vou encerrar e vou passar o vídeo aí, coisa, né? Tô feliz porque a gente ganhou, a gente terminou o campeonato em primeiro lugar na geral, né? Então vamos jogar os jogos da semifinal e se ir para a final também, vamos jogar tudo em casa, os jogos decisivos, né? Então tá, valeu. Deixa eu descer meu netinho para poder desligar ali, tá? Dá tchau ali então, faz tchau. Tá. Diz tchau, dá like pro vovô. Dá like no vovô. Tá. Então tá, gente, valeu, obrigado por tudo. Assim, ó, um abraço a todos e seja o que Deus quiser. Fui. Fui.